Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Elas e Elas, um programa idealizado por mim, Maria Tereza Xavier, em parceria com a SGTV e através da Lei Paulo Gustavo no município de São Gotardo. Este é um programa comemorativo do Mês da Mulher e hoje nós estamos aqui com a Denise Oliveira, que é prefeita de São Gotardo e professora de longa data. Denise, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Maria Tereza, a oportunidade de estar aqui com você, participando desse projeto inspirador e ter a oportunidade de comunicar, de dialogar e de compartilhar. Denise, a sua história começa, na verdade, nos Três Capões, né? Não é nem São Gotardo mesmo, e é recheado de muita história, de muita força, né? Sim, eu nasci entre os coqueirais, eu digo, lá nos Três Capões, né? Venho de uma família forte, uma família batalhadora e durante a minha infância eu vim para São Gotardo, não é? Quando iniciei os meus estudos. E como que foi esse processo de se tornar uma aluna e logo em seguida se tornar professora? Porque foi um processo muito curto, né, Denise? Foi sim. Eu terminei o ensino médio, naquela época o ensino médio era profissionalizante, então eu terminei e logo no dia 11 de março do ano seguinte, eu já assumi uma sala de aula, inicialmente com 36 alunos de 4 anos. Mas eu digo que foi assim a grande virada da minha vida, porque um dia eu era empregada doméstica e no outro dia, literalmente, eu estava na sala de aula com essas crianças. Então foi um momento muito especial da minha vida. Denise, você veio de uma família muito simples, né? Como você disse, começou como empregada doméstica até que foi possível se tornar uma professora. E o que veio de ensinamento para você dos seus pais e de onde você veio mesmo? Eu acredito que os valores que eu tenho hoje, os valores pelos quais eu luto hoje, eu trago da minha família, né? A educação que eu tive, a formação que eu tive, enfim, toda aquela dinâmica que os pais desejam e que embutem em nós ao longo da nossa formação, consequentemente é a mulher que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Então eu trago isso, eu trago um legado muito grande da minha família, dos meus avós, dos meus pais e das pessoas que conviveram comigo desde sempre, incluindo aí os meus professores, que foram pessoas essenciais na minha formação. E como você tem pontuado, a sua memória é muito boa, né? Lembra a quantidade de alunos, lembra os seus professores. Como que é essa relação sua com essas pessoas que te marcaram, tanto quem te ensinou quanto quem você ensina? É uma relação assim muito especial e muito próxima, porque eu falo que a base da minha identidade é a docência, e desde cedo. Então, aos 9 anos de idade, eu queria ser professora. Então, nessa idade, eu passo a prestar muita atenção nas ações, nas posturas, no jeito de ser dos meus professores, porque eles já me inspiravam. Aos 9 anos de idade, eu estudava na Escola Balena, a Dona Beatriz era minha professora, com os cabelos curtos, numa elegância indescritível, e eu olhava para a Dona Beatriz lendo um livro para a turma, e eu já pensava, quando eu for professora, eu lerei um livro dessa forma para os meus alunos. E ao longo do tempo, eu pude fazer isso várias vezes. E sempre com a inspiração da Dona Beatriz e de tantas outras que foram recheando o meu caminho. É muito importante a gente ir conhecendo e ir carregando com a gente aquilo que a gente aprende. E isso você utilizou também no seu livro que você lançou de práticas pedagógicas. Conta um pouco mais para a gente desse momento tão especial da sua vida. Eu escrevi um livro para contribuir com a formação, né, daquele público que eu lecionava no ensino superior, no curso de pedagogia. Então eu coloquei ali alguns elementos, alguns temas que eu acredito serem essenciais para uma prática pedagógica que gere realmente resultados na formação dos alunos. E a escrita desse livro é um processo. E o mais importante, ele é um processo de aprendizagem, do meu aperfeiçoamento, seja pessoal, seja profissional.
Então, o livro é fruto de trabalho, de esforço, dedicação? Ok, mas ele é muito mais que isso. Ele é uma etapa importante da minha aprendizagem enquanto ser humano. E é importante até falar sobre isso com as pessoas, que o aprendizado ele vai muito além só da sala de aula, né, Denise? A gente aprende com os alunos o que eles trazem de novidade, com os pais, com os colegas de trabalho. Na prefeitura também acredito que você tenha aprendido muita coisa. Com certeza. Os alunos que eu convivi ao longo desses anos, tem aluno que ele nem imagina, mas eu sou fã número 1. Pela forma com que ele encaminhou a sua formação, pela forma com que ele se desdobrou para fazer os seus sonhos acontecerem. Então tem aluno que eu sou fã dele, né? Porque quando nós somos docentes, nós apostamos em todos eles e alguns deixam grandes marcas em nós. Ao assumir a prefeitura, né, vem um desafio cheio de oportunidades. E nesse período eu aprendi muito. Há todos os dias a necessidade de aperfeiçoamento, há sempre a necessidade de um estudo, de uma formação, de uma leitura, mas a convivência com as pessoas, ela é uma forma de aprendizado incomparável. E é o que eu tenho vivido nos últimos anos. Uma oportunidade de conviver com uma diversidade enorme de pessoas que me ensinaram muito. Inclusive, falando sobre a prefeitura, é sempre uma pergunta que eu imagino que você receba com frequência. O que uma professora decidiu se candidatar para prefeita? Como que foi realmente essa história de se tornar uma prefeita? Eu recebi um convite para ser candidata a prefeita. E ao longo da minha vida eu nunca disse não. Embora consciente do desafio que seria, eu aceitei. E eu digo que eu pude contar com um apoio muito grande, né? Desde do convite a todo o processo e o apoio da população, quando eu fui eleita a prefeita de São Gotardo. Isso realmente é um momento de generosidade para com a diversidade, de eu estar hoje ocupando um cargo como esse em São Gotardo. E a própria presença nesse cargo já é um momento de inspiração para tantas outras pessoas. Porque nós vivemos numa sociedade em que as mulheres ainda têm um papel questionado. Então, toda vez que uma mulher desbrava um novo espaço, que uma mulher se coloca como uma profissional em outro espaço, é uma oportunidade de inspirar outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos, na sua caminhada e na sua capacidade de ser e de fazer. Inclusive, eu queria te perguntar como que é para você ser uma inspiração para tantas meninas que te veem, uma mulher negra de um berço simples, e hoje ser prefeita, ter alcançado cargos, né, enquanto professora também muito importantes. Como que você se sente sendo tanta inspiração para elas? Muita responsabilidade. Eu sinto muita responsabilidade, porque o meu estereótipo já precisa ter esse respeito com o outro. Então, quando eu apareço com os cabelos cacheados em qualquer evento, me sentindo arrumada, não é? Isso já é um processo de inspiração. Porque em outros tempos, estar com o cabelo cacheado era sinal que você não havia se arrumado para estar. Então, eu estou aqui hoje arrumada, me preparei para estar aqui, e o meu cabelo, a minha ancestralidade, a minha identidade faz parte disso. Então, tanto nas ações como no meu jeito de ser, eu sinto muita responsabilidade para com as outras meninas, jovens, adolescentes e mulheres. E também dentro dos seus trabalhos você busca trazer essas discussões, né? Como eventos, debates dentro da própria faculdade. Sim, nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos. E ter a oportunidade de levar esses temas para os espaços públicos, para a faculdade, para a prefeitura, para os eventos culturais, é primordial. Porque se nós precisamos debatê-los, é porque existe um problema que foi identificado. O ideal seria que não precisasse. Às vezes eu começo falando um evento. O ideal é que nós não estivéssemos aqui em determinado encontro, como no LGBTQIA+. O ideal é que nós não precisássemos refletir sobre certas questões,
né, de convivência. Mas se precisamos, e na oportunidade, vamos debater os temas, colocá-los na pauta e levar a uma reflexão cidadã, né, com a premissa da dignidade para todas as pessoas. E nesse processo de muitos anos aí de trabalho, houve algum momento em que você se sentiu, não necessariamente diminuída, né, mas com um olhar diferente por ser uma mulher negra e representar tanto? Infelizmente, isso faz parte dos meus dias. Ser mulher negra de uma família humilde realmente tornou a execução do meu trabalho muito mais desafiante. Eu sinto o peso todos os dias de ser prefeita em uma cidade machista, né, em uma sociedade machista, em uma sociedade em que o trabalho da mulher ainda é desqualificado. E aí nós lembramos Simone de Beauvoir, lá no século passado, quando ela dizia da necessidade do trabalho da mulher ser valorizado na sociedade. O papel da mulher é importante, ela refletia isso no século passado. Então, ainda hoje, nós vivemos esse problema, sim, não é? E por isso a necessidade de debater esse tema em vários lugares. Se nós observarmos os dados, recentemente foi lançado um estudo global de homicídios da ONU e 54% das mulheres são vítimas de homicídios em contextos domésticos e 66% são vítimas dos próprios parceiros. Então, esses dados mostram que nós temos que repensar a mulher, né? E nós, enquanto mulheres, nós estamos nesse contexto. De 2011 a 2021, os casos de homicídios elevaram em 4,72. E a mulher negra é que está em maior risco. E olha que nós vamos pensar assim, por exemplo, que quando Rosa Parks, por exemplo, se negou a se levantar de um assento de ônibus para uma pessoa branca se sentar, ela mostrou um avanço, né? E assim, muitos protestos com isso e o fim das leis segregacionistas. E olha quanto tempo se passou e ainda hoje existe isso. A mulher ainda precisa lutar por um lugar na sociedade. Denise, além de todas essas lutas que você carrega, eu queria que você falasse também como que foi ser essa profissional e também ser mãe de dois, né? Que de algumas idades separadas, mas que também te demandou muito nesse processo. Eu tenho 2 filhos e eles têm praticamente uma data de diferença um do outro. Eu falo que é um rebolado, Maria Tereza. É um verdadeiro rebolado. Por quê? Eu sempre trabalhei, então eu tive meus filhos, né? Eu já trabalhava e levei ali o dia a dia, eu digo que com muito amor, com muito carinho. Depois, com a compreensão dos dois também nesse processo, porque eu digo que hoje, se eu sou a profissional que eu sou, eles me ajudaram muito, né? Um era o secretário, a outra a secretária, porque era muito material para fazer, para elaborar, para digitar, para lançar no sistema. Os meus filhos foram essenciais. Eu digo que eles me ajudaram muito. Em alguns momentos, eles sentiam o peso dessa responsabilidade, né, no auxílio à mãe, porque a mãe precisava trabalhar, tinha funções e eles eram ali parceiros. E eu vejo o lado positivo, que nós estamos, né, unidos, eles sabem o valor do trabalho, o quanto é importante trabalhar e mais, o quanto é importante ser parceiro, né, que toda vez que nós nos unimos para realizar algo, nós temos mais chances de terminar mais rápido, de ter um resultado melhor e de manter a nossa união. Então eu tentei ser mãe no sentido mais amplo que essa palavra possa ter. E você foi inspiração de certa forma, porque ambos também seguiram carreira acadêmica. O William tem uma carreira acadêmica já muito consolidada, a Yasmin também se graduando, e você vê que é um tipo de inspiração também. Sim, eu acredito que essa questão de estar ali enfrentando os desafios do mundo, com certeza é uma forma de inspirar os nossos filhos, né? E eles precisam seguir os seus caminhos, independente das escolhas que façam,
né? Um mais acadêmico, outro menos, um nessa profissão, outro aqui, mas o importante é que eles sigam o caminho, que eles sejam pessoas do bem, né? E que eles saibam manter a sua dignidade. Para mim isso é extremamente importante. E hoje eu luto por isso, para manter a dignidade. E eles viram todo esse processo, além de você trabalhando também buscando mais estudo, porque você tem muitos estudos já acumulados durante esses anos. E tenho vontade de estudar um pouquinho mais. Eu acredito que é muito bom. Ser aluno, ser estudante é muito prazeroso, mas numa formação continuada. Eu digo que ter um perfil de aprendiz ao longo da vida torna a vida mais leve. Eu acredito que a minha vida é mais leve por causa disso. Porque toda vez que nós lemos um livro, que nós aprendemos algo novo, nós pensamos, mas como eu vivi até hoje sem ter esse conhecimento? Então, a vida vai tornando mais leve e nós sentimos, e eu especialmente sinto muito a necessidade de estudar, de me atualizar, de aperfeiçoar. E agora eu queria conversar um pouquinho mais da Denise antes de ser uma profissional. É mãe, avó, gosta de ir para a fazenda. O que mais que tem da Denise por trás dessa professora e prefeita? Eu digo que a Denise por Denise é uma pessoa assim, que quer viver a vida da melhor maneira possível. Então, eu amo dançar, viver a vida, ir para a roça, conversar com os meus pais, né? Conversar com os meus pais é algo que me renova. Uma conversa de meia hora com os meus pais, ela vale por muitas terapias, enfim, é uma terapia. Estar com os meus pais, ouvi-los, né, sentir as mãos sobre os meus ombros e uma palavra amiga. Então, a Denise por Denise é uma pessoa muito simples, diferente do que muitas pessoas pensam, né? Sou uma pessoa muito simples e gosto de viver o simples. Você gosta das pessoas? Eu gosto de pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar, eu gosto de estar com as pessoas. E eu gosto de ouvir as pessoas. E isso transforma uma Denise filha, mãe e avó ainda mais carinhosa também, né, Denise? Eu espero. O amor pelos netos é uma coisa diferente, né? Você disse que é quase que uma transformação sua. O amor pelos netos é indescritível. Eu estou com o Raul, de 9 meses, e a Isadora, que nascerá no dia 28 de março. É um amor indescritível. Ele é além de todos os limites. É algo muito gostoso, muito agradável. É um presente que Deus nos dá numa fase que nós deveríamos estar envelhecendo. Deus nos dá um presente para rejuvenescermos anos e perceber que toda a experiência que nós temos dá espaço para aquela pessoa especial que vem. E querendo ou não, isso é uma força para ser melhor todos os dias, para ser uma melhor profissional também, né, Denise? Também, e até se cuidar mais. Eu quero estar bem para brincar, para pular com essas crianças, assim como eu tive com os meus filhos, né? Para soltar pipa, para brincar de boneca, enfim. Então eles trazem para nós uma energia muito boa. Trouxeram para mim uma renovação muito grande. E numa fase em que eu precisava muito disso. Foi o momento certo. Como, por exemplo, você já me contou e eu acho super interessante. Você gosta de limpar a sua casa. É uma coisa que você não abre mão e que é o seu momento com você e cuidando de você e das suas coisas que você conquistou. E vem, né, da sua base, mas eu queria que você falasse como que é esse momento mesmo de Denise sendo dona de casa depois de um dia extensivo de trabalho, vai limpar uma roupa. É um momento muito agradável. Por quê? Às vezes eu chego da prefeitura extremamente cansada, vamos dizer assim. E aí eu vou lavar roupa, separar a roupa, lavar, colocar no varal, enfim, fazer aquele processo ali. Mas não consigo fazer só isso também, vou aproveitar e limpar os sapatos.
Eu sou mais chata com os sapatos do que com a roupa. Então, cuidar dos sapatos. Gosto de sapato, vamos cuidar. E é um momento muito agradável. Tem a playlist, tá bom? Os meninos já sabem que tem a playlist. Vamos fazer algo caseiro, coloca a playlist e vamos fazer. E é um momento assim, de descontração, sabe? De alegria. E sempre foi na minha casa. Quando as crianças estavam lá, também era um momento de alegria. Tinha a playlist e tinha toda aquela conversa ali de quem está fazendo algo junto, né? Então, eu gosto muito desses afazeres. Na realidade, eles funcionam como uma válvula de escape para mim. Porque aquele momento que eu faço isso, eu estou me descansando. Sim, você descansa a cabeça para cansar o corpo, né? Sim, sim. E quando termina, é só felicidade. E já estou renovada para o outro dia, para outra fase, para outra atividade. Mas também é muito importante que nesse processo da correria, às vezes a gente esquece de cuidar da gente. E cuidar da casa é um deles. Claro que quem opta por ter uma pessoa para ajudar ali, não é um problema. Mas a gente ter esse momento também de cuidar do que é nosso, né? Do que a gente conquistou. E da gente também, né? Se arrumar o cabelo, é um processo que faz com que a gente passe pelo dia de uma forma muito mais leve. Com certeza. Esse autocuidado é essencial. Né? Tanto estar com toda a sua vida em dia, com seus exames em dia, mas esse autocuidado diário, para mim também ele é importante. É aquela questão, eu vou só ali, mas se eu estou bem comigo mesmo, eu vou ali mais feliz. E quem eu encontrar pelo caminho, eu vou estar de uma forma mais agradável. Então, eu valorizo muito esse cuidado com eu, com o corpo, com o ser humano. Mas cuidar do espaço faz parte também. Quando nós estamos com o nosso espaço organizado, tem um estudo que diz que nós somos 12,5% mais felizes. Quando você entra no seu quarto, ele está em ordem. Denise, e uma coisa que eu queria que você contasse é porque às vezes muita gente sabe que você é prefeita, mas não sabe que você ainda é professora, né? Que você não abriu mão dessa essência da Denise mesmo na correria, mesmo com tantos afazeres. E você está no SESG há muitos anos, assumindo diversas funções e à frente de vários cursos. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é essa diferença, né, de ser uma professora do ensino básico e também ser professora de um ensino superior, que é muito diferente, né? É muito diferente. Então, eu estou no SESG desde 2004 e trabalhando com as crianças também. Então, eu estou ali nas crianças e nos adultos. E daí a necessidade de estar constantemente se atualizando, porque são dois públicos diversos, em gerações diferenciadas, em tempos diferenciados. Mas eu tento fazer o seguinte, a Denise que trabalha com as crianças de 10 anos, ela tem uma postura. E a Denise que trabalha com os adultos de todas as faixas etárias, ela tem uma outra postura. Eu tento ali me adequar. A fala, o jeito de agir. O que eu não posso negar é que eu sou uma professora brava. Porque se eu negar, boa parte dos meus alunos vão ficar bravos comigo. Né? Mas eu penso que nós estamos ali para acreditar no aluno e para exigir dele o melhor dele. Então, nesses 31 anos de carreira, que eu vou completar agora dia 11 de março, eu tentei dar o melhor a quem estivesse ali comigo, a quem esteve comigo nesses anos. E isso é importante se adequar ao público. E essa versão da Denise professora infantil, versão da Denise professora universitária, e qual que é a versão da Denise prefeita? A Denise prefeita, ela enfrenta, não é, outros desafios. Mas que tudo aquilo que eu aprendi enquanto Denise empregada doméstica, Denise professora infantil, professora do ensino superior, me ajuda muito a ser a prefeita que eu sou. E ter o olhar que eu tenho sobre a população. Mas, num cargo como esse, nós temos muitas limitações. Por exemplo, quando você entra na sala de aula, você realiza tal atividade, propõe e realiza. Na prefeitura não é bem assim. Você deseja fazer algo, mas tem uma série de determinantes que precisam levar à realização dessa atividade. Então, é um pouco diferente. Então, nós temos as instâncias federais, estaduais, municipais, a Câmara dos Vereadores, os recursos, a equipe.
todas essas questões possibilitam ou não a realização de um projeto. Então, ainda tem a burocracia. Às vezes, todas essas instâncias levam à execução do projeto, mas a burocracia ainda impede a realização. Denise, você coleciona conquistas, né, durante a sua caminhada. Eu queria que nesse momento você falasse de uma delas, a mais importante, mas mesmo que não seja a mais importante, que é difícil pontuar uma que seja mais do que a outra, mas tem uma conquista que te enche o coração ali no dia a dia? Eu vou falar da Denise professora, uma conquista que eu trabalhei para que ela acontecesse durante muitos anos, que foi levar São Gotardo para a Olimpíada de Língua Portuguesa. É um concurso que tem nacional, que você escolhe um tema do seu município, específico do seu município, trabalha com os alunos, um aluno escreve o poema e você concorre nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Elas acontecem de 2 em 2 anos. E de 2000, eu assumi o 5º ano, no ano 2000. Eu lutei por isso até 2016. Eu trabalhava todos os anos e cheguei a conquistar a etapa municipal várias vezes, cheguei a conquistar a regional e parava ali. Então, foi uma conquista assim, que eu lutei muito, eu e todos aqueles que estavam comigo, porque acabava que era uma ação coletiva, da secretária da escola, da supervisão, da direção e especialmente das crianças e das famílias. Então, em 2016, quando eu ganhei pela primeira vez, né, eu fui para a Bahia com o aluno, o tema que nós tratamos foi o Córrego Confusão, e foi um momento muito especial. Depois, em 2018, eu fui medalhada novamente e o tema foi a FENASSEM, como a celebração do trabalho do nosso povo, a celebração da fartura da nossa região. Então, para mim, é uma conquista inesquecível, porque houve uma mobilização geral. E é uma conquista que não envolve só você, mas também leva São Gotardo para vários outros lugares, carregando o nosso nome e a nossa história. Sim, né? E nós ficamos lá uma semana. Nessa uma semana, nós apresentávamos o nosso município. E a minha apresentação, ela sempre se voltava para a nossa gente. Porque tudo isso aqui só existe porque houve, né, mentes empreendedoras, mão de obra qualificada, capacitada, pessoas que desejassem trabalhar. Então, eu sempre levo São Gotardo dessa forma. Que o maior tesouro que nós temos é o nosso povo. Denise, depois da gente saber um pouco mais da sua história e sobre você, eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos assistindo agora, para ela que às vezes está em dúvida se ela consegue realmente conquistar aquilo que ela deseja, às vezes no dia a dia difícil, com muitas funções. Eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres. Eu acredito que todo amanhecer nós devemos nos levantar, olhar para nós e reafirmar a nossa capacidade de ser, de estar no mundo e de fazer uma intervenção para que esse mundo possa ser cada vez mais justo e mais digno, com o outro e conosco, enquanto mulheres. Então, meu recado para você é de coração para coração. Acredite no seu potencial, tenha a sua identidade e coloque o seu felicitômetro na sua mão. Porque nós sempre encontramos alguém para colocá-lo. Não, segure-o aqui, segure firme, com amor, com dedicação e com a mesma generosidade que você cuida dos outros, cuide de si. Eu acredito que dessa forma, quando nós dermos esse exemplo, a sociedade encaminhará. Denise, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua participação aqui hoje. Reforço a inspiração que você é enquanto mulher na nossa sociedade, a importância disso. Realmente fico muito feliz de você estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço a você a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todas as pessoas com quem eu tive a oportunidade de estar ao longo da minha vida, porque eu fui muito abençoada. Muito. Eu me permiti aprender muito com as pessoas,
mas eu passei por pessoas muito especiais que me ensinaram muito. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu agradeço a sua audiência. Nós nos encontramos no próximo programa Elas e Elas, na próxima sexta-feira. Até lá!